And the Lord saying Na Bwana E o Senhor anasema está that on that day dizendo when you stand before the judgment seat of Christ, ya kwamba que katika siku naquele hiyo, dia, quando você ficar de utakaposimama mbele pé ya kiti cha diante hukumu cha do Kristo, the trono Lord saying do that on that juízo day de when you Cristo, appear before the judgment seat of Christ, que naquele dia, quando você comparecer diante do tribunal de Cristo no He céu, will go for the hidden motives of the heart. He will go ele behind the heart vai and pull them out. procurar as motivações ocultas do coração. Ele vai até os corações e vai puxar para fora. na kuzingatia kwa E hiyo, baseado ataamua nisso, ele hukumu vai yake. basear o seu juízo. Si rahisi. Não é And that's why fácil. there is need to be born again properly. E é por isso que há necessidade de ser nascido de novo apropriadamente. E o Senhor diz, In the book of 1 Samuel chapter 16. Kwenye kitabu cha no Samueli livro wa de kwanza, 1 sura ya Samuel, 16. capítulo 1 Samuel chapter 16. 16. Kitabu cha Samueli wa kwanza, 1 sura Samuel, 16. capítulo He says the following. 16, ele diz o Why seguinte: Jesus goes for the heart. Ni kwa nini por Yesu que anauendea Jesus moyo? vai buscar o 1 Samuel coração? 16. Kitabu cha Samueli wa kwanza 1 Samuel Turn with me there 16. so we read together. Geukeni pamoja nami Abram pale ili comigo tusome lá para pamoja. que nós possamos Once ler we get there, we juntos. read verse 7. Mara tu tukifika Quando pale, vocês tusome chegarem mstari lá, wa nós saba. vamos ler o Verse 7 versículo it says the 7. following. Mstari wa saba No versículo anasema 7 ele yafuatayo. But diz the o Lord said to seguinte: Samuel, Lakini Bwana Mas o akamwambia Senhor disse Samueli, para do not Samuel: consider his appearance, usitazame Não sura yake, considere a or his sua height, aparência, nem a for sua I have altura, rejected him. kwa kuwa pois eu o nimemkataa. The rejeitei. Lord does not look at the things people look at. Bwana O hatazami Senhor katika não vile vitu vê as wanadamu coisas como o vitazamavyo, homem People vê. look at the outward appearance, kwa maana O wanadamu homem hutazama vê a katika sura aparência ya nje. but the exterior, Lord looks at the heart. He goes for the heart. He mas goes o and Senhor picks the heart. He vê looks o at the coração. heart. Ele vai procurar o coração, ele vai e pega profundamente o coração. O Senhor olha para o coração, é isso que ele vê. É por He's isso que going to be naquele dia interested in the heart. Atavutiwa ele vai sana estar kwa moyo. interessado Because he no wants to know if coração. salvation really changed your heart. Kwa sababu Porque ele anataka quer kujua saber se kama a kweli salvação wokovu ulibadilisha realmente moyo wako. mudou o seu And he says coração. in the book of Matthew chapter 15. Na anasema E ele kwenye diz kitabu no cha livro de Mathayo, Mateus, sura ya capítulo 15. Why 15. Jesus on that day promises that is going to have Por que for que the Jesus hidden naquele motives dia, of your ele, heart. ele promete que ele vai procurar as motivações ocultas de cada coração. He's saying he will not go for the things you were doing, how you used to do things. No, he wants to know what is the motive. Ele não quer What was saber hidden as inside your coisas que heart você to make fez. you Ele do the não. things you used Ele to quer do. saber o que está oculto, qual foi a motivação, o que foi que te motivou a fazer aquelas coisas que você fez. Nini ilikufanya ufanye mambo ambayo ulikuwa unafanya? Matthew 15, I'm reading 8 and 9. Kitabu cha Mathayo, Mateus sura 15, eu vou ler o nasoma 8 e o mstari wa 9 na 9. 9. The reason Jesus will head for the heart on that day. A razão pela qual Jesus vai procurar o coração naquele dia. Ele vai averiguar o coração, ele vai investigar e ele vai expor as motivações ocultas de cada coração. What I'm going to read now appertains to the present day church. O que eu vou ler agora diz respeito à igreja deste dia And he says, these presente. people honor me with their lips, Ele diz: Este povo me honra com seus but lábios, their hearts are far from me. mas o seu coração está Isn't that what longe you de see in the mim. present day church? Não é isso que você vê na igreja deste dia When the Lord is presente? asking them, be holy and righteous. Quando o Senhor está pedindo, sejam justos, Be sejam born again, which santos, means to be Christ-like, to pursue the sejam holiness of nascidos Christ. de novo, o que significa sejam semelhantes a Cristo, busquem a semelhança, a santidade de Jesus, sejam justos Be como God-fearing Cristo, as Christ. sejam tementes a Be Deus como obedient to Cristo, God as Christ. sejam obedientes a Deus como Be Cristo, God-fearing as Christ. sejam tementes a Deus como And Cristo. then E então, you'll find that they don't want. If you look at them, they então are você vai rebelling. descobrir They say, "No, que I'm eles not não into that. querem. I love Eles God, não but not querem, that eles much." estão se rebelando e eles não querem fazer isso. Eles dizem: eu amo a Deus, mas não tanto assim. You can see a rebellion that their hearts are far Você away pode from ver a Jesus. They are rebelião in the church no coração. on Você Sunday, vê que os but if you look corações at their estão conduct, longe de it tells you Jesus. that their Você heart os is vê far na away. igreja domingo, mas se você observar a conduta, você vai ver que o coração deles está distante do Senhor. He says, these people honor me with their lips, Ele diz: este povo me honra com but their seus hearts lábios, are far from me. mas o seu coração está Because if their longe hearts de were mim. near God,
then they would be pursuing Porque se os holiness. seus corações estivessem próximos de Deus, então eles estariam buscando a santidade, eles estariam buscando a justiça, o temor de Deus, integridade. They worship Mas me olha o in vain. versículo 9. Eles me adoram em vão. Their teachings are merely human rules. Os seus ensinamentos não passam When you de look at the regras present day humanas. church, they are technically Quando in the você church. It's olha a technical igreja deste dia appearance. presente, você vê que eles são técnicos na igreja. É uma aparência técnica. Even the pastors, they technically Até appear mesmo there, read os scriptures and pastores, preach, but to find eles him vão and lá, pursue pegam righteousness, escrituras to e find leem, his life and mas check quando whether você he's vai holy, buscar nothing. se ele tem justiça, você vai procurar se ele tem santidade, você não encontra nada, você vê que eles têm outras coisas, até mesmo bebem álcool. Once he has collected his tithe and offering, he drives off. Depois que ele recolhe as suas ofertas e os seus dízimos, ele pega o seu carro e vai embora. É por isso que ele não visita as viúvas nas favelas. Eles não oram pelas viúvas. É por isso que eles dizem: plante uma semente, semeie um dinheiro aqui para que eu ore por você. Por quê? Porque este povo me honra com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Eles me adoram em vão. Os seus ensinamentos não passam de regras humanas, de ensinamentos humanos, condutas humanas. Quando você olha a igreja deste dia presente, eles dizem: não, vocês veem, eu sou um cristão moderno, eu moro na Europa. Não, eu não quero começar a usar pano de saco aqui na Europa. Então você descobre que eles são cristãos técnicos, eles são técnicos como cristãos, mas o coração deles está longe do Senhor. Entretanto, o Senhor diz que esta é a hora para nascer de novo apropriadamente. Isto é o coração. Se você olhar os pastores hoje, eles aparecem na igreja tecnicamente, eles até mesmo põem o tempo certo do sermão. Ele prega 15 minutos, então os outros 15 minutos ele introduz outras coisas. It is unbelievable right now. É inacreditável agora. E se você olhar no mesmo Mateus 15, do 27 ao 28, ele diz... Sim, o mesmo Mateus capítulo 15, eu vou dar tempo, do 27 ao 28, no mesmo capítulo do 27 ao 28, aleluia, não, a verdade tem que vir à luz, porque eles estão cheios dele, a igreja está cheia deles hoje, mas se você for lá e checar as motivações ocultas que você vai achar lá, você vai ficar chocado. Eles estão adorando na casa do Senhor, mas se você olhar lá, você vai dizer: uau, este é um povo maravilhoso que ama a Deus. Entretanto, se você for e provar e ver as motivações deles, as motivações vão chocar vocês. Vão te chocar demais. A motivação deles. Você vai ficar perturbada. Você vai ficar pensando: aleluia. Então, você vai ficar pensando: o coração deles está longe do Senhor. É por isso que eles podem até dizer para uma mulher pobre, com uma aleijada, como a mãe de Miriam Wanjiru, que você vê aqui na tela, uma mulher tão pobre, Miriam Wanjiru.
girl pulling herself on the soil. Uma menina grande já se arrastando no chão. Wairimu is the one who want to see. Wairimu on the screen and say, if you look at Mama Wairimu, Se você ver a mamãe de and she went to Wairimu, many pastors trying to pray for ela her. foi a muitos pastores que ela tentou que eles orassem por ela, ela And then she diz. says, Então ela it was diz, unbelievable. é inacreditável, Because they told her to bring money. porque eles disseram para ela If you trazer really love dinheiro. Jesus, Se você how realmente can you ama approach Jesus, such a family and como lie to você them that they pode should se give you aproximar money to de pray uma for their child? família como And yet you know essa you don't have e the mentir anointing. para eles How, que if eles you really devem love Jesus, orar, how can you do that? que você tem que dar dinheiro para eles Como orar? kweli unampenda Como Yesu? você Kama pode kweli fazer uma unamtumikia coisa Yesu? dessa Je, se você wawezaje realmente kuingia ama katika Jesus, se familia você hii realmente na serve a kuambia Jesus? kwamba wapate kukupatia pesa ili kwamba upate Como kuombea você mtoto pode ir wao para esta kiwete, família ilhali tão wewe mwenyewe pobre unajua e vyema pedir kabisa kwamba dinheiro hata para upako orar huna. And por so, eles? unless you Então, test the motives of the heart, Ijapokuwa a não upate ser que você kupima nia prove za as moyo. you motivações cannot do know when you see coração, them out there preaching and você não worshiping. pode saber quando você vê eles lá fora pregando e That's why you see the adorando. Lord Jesus has come out in a big way. É por isso que você vê que o Senhor Jesus veio de uma forma muito That the day is grande coming. Ili kuonya ya kwamba para siku advertir inakuja. He's que o going to dia pursue está the vindo. motives of the heart from the dark Quando chambers eles of the vão heart, buscar pull out, as motivações and do then expose coração, the nas light. recâmaras mais ocultas do coração, ele vai puxar para fora. Então, expor as motivações à luz. We are reading the book of, we can read the book of Matthew chapter 6 verse 1. It says, Vamos ler o livro de Mateus 6:1. be careful Ele not to diz: practice your righteousness in front of others to be seen by them, like the Pharisees. Tenham cuidado, fariseus, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para ser vistos pelos homens como os fariseus. Ele disse: se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do seu Pai Celestial naquele dia. Ele está falando dos fariseus aqui. Os fariseus, eles estavam lá com grandes vestes. E eles oravam em lugares públicos usando as escrituras. Grandes palavras, palavras bíblicas eles usavam na oração deles. Mas os corações deles estavam longe de Deus. É por isso que Jesus diz: você ouviu o que foi dito, não cometa adultério. Não pegue uma mulher de outra pessoa para dormir com ela. Não cometa adultério. Então os fariseus estavam procurando este modelo de vida, essa noção, essa narrativa. Que se você não dormiu com a mulher de ninguém, você está bem. Entretanto, Jesus diz: não! Se você olhar para uma mulher e cobiçá-la, você já dormiu com aquela mulher e está em pecado sexual com ela. É por isso que ele vai checar o coração. Então, antes de começar a falar, eu quero checar o teu coração. Eu quero ver o que está oculto no coração, aquilo que está bem escondido na escuridão, nas trevas do seu coração, e trazer para fora. Para trazer o que está oculto. Eu não quero ver como você se comportou exteriormente. Eu quero saber o que está lá dentro do teu coração. As motivações ocultas do seu coração. Se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já cometeu adultério com ela. É por isso que Jesus diz: não, eu não quero ver a motivação, a atitude exterior. Eu quero ver o que está dentro dos corações, nas recâmaras mais escondidas, mais escuras do coração. Eu quero olhar lá dentro e puxar para fora e expor. Você pode ficar aqui de pé e pregar todos os dias na igreja, mas dentro do teu coração você está ocupado cobiçando aquela moça na igreja todo domingo. E quem vê você pregando e andando lá, eles pensam: oh, que pastor que ama tanto a Deus.
uaminifu. unless they check the hidden motives of the heart. Why you are doing the things you Até are que doing. eles Why you are checam walking there with as the motivações suspenders ocultas and the do new coração. shoes, Por que and you're você looking, faz why o que you are você faz walking that quando direction você all the está time? andando lá com os seus suspensórios e andando de um lado do outro com os seus sapatos novos e checando de um lado para o outro com os seus suspensórios e andando naquela direção para que ela possa sentir o seu perfume lá. Ai! Ili kwamba wanushe marashi yako huko. Wajue ni ya bei. Wajue ni ya bei. Ai. He said, Ah. whosoever looks at a Ele está woman dizendo and lusts que at todo her, you have aquele already que olha committed para uma adultery. mulher e cobiça ela, você já cometeu adultério. Kingono, tayari umefanya dhambi ya uzinzi pamoja But when naye. you look at that pastor, that person, and you see Mas them quando just você have olha not aquele done any pastor, adultery, aquela you might think pessoa, they're okay. e você And vê Jesus que says, "No, só I want porque to ele get não to the hidden cometeu nenhum chamber. adultério I want the físico, motives. você acha que tudo So bem, we mas can Jesus talk. diz, não, eu quero olhar nas recâmaras mais escondidas do coração, eu quero ver as motivações ocultas daquele coração antes de I começarmos want a to get falar. deep with you. Nataka kuingia Eu quero ir katika profundamente nas suas profundezas. Eu quero saber quais são as motivações ocultas do seu coração que você não fala para as pessoas. Os segredos escondidos no teu coração. O reino de Deus, o reino do céu, não é para as pessoas que guardam pecados dentro das recâmaras ocultas do coração e exteriormente você anda como os fariseus, porque ele está dizendo aqui que se você faz Hivyo basi, se você pratica as suas obras de justiça para ser visto pelos homens, isso não tem nenhuma recompensa. Você não vai receber nenhuma recompensa do seu Pai Celestial, quando na verdade no teu coração você está cometendo adultério. Eles não dormiram com nenhuma mulher. Você os vê andando na rua hoje. E você pergunta, por que você gosta de sair e comer fora em vez de ficar no seu escritório lendo a Bíblia? Eu gosto de relaxar e andar, eu gosto de cumprimentar nas ruas. Eu quero saber o que está acontecendo nessa cidade. Ele está saindo para olhar as mulheres, mulheres nuas. E o Senhor diz, não! Eu quero saber quais são as motivações ocultas que estão dentro do seu coração. As coisas que te empurram para fazer as coisas que você faz, que você não compartilha com as pessoas. E ele diz que ele ouviu dizer, foi dito, não cometa adultério, não cometa assassino. Mas você pode dizer que alguém nunca pegou alguém e matou. A palavra diz, não cometa adultério. Mas ele diz, se alguém está irado com essa pessoa, você matou já essa pessoa. Então Jesus quer saber o que está no seu coração. Mas você cometeu um assassinato no seu coração. Você cometeu adultério no coração. Você roubou no coração. Ele quer saber do coração. Antes que você pode começar uma conversa, ele vai querer saber o que está escondido dentro do coração. Porque ele diz, não mates, não matarás. As suas mãos estão limpas. Você nunca pegou uma faca, nem matou ninguém. Mas ele diz que todo aquele que fica irado contra alguém, você já matou essa pessoa. Você já cometeu um assassinato. Ai! Ndugu yake tayari amekwisha tenda mauaji. Ai! He wants to know. Ele quer saber What is in the hidden chambers of your heart on that day. o que está nas recâmaras ocultas do seu coração. Ele quer saber, ele vai lá no fundo, ele vai puxar para fora e ele vai expor. Before we go to Ecclesiastes, the same Matthew 16 verse 1 is No all right. mesmo Mateus 16, versículo 1, está bem aqui. Mateus 16, 1. It says the Pharisees and the Sadducees came to Jesus. Ele diz, os fariseus e os saduceus
os seus And they aproximaram-se tested de him by Jesus asking him to show them a sign. na kumjaribu kwa e eles kumwomba o awaonyeshe puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu, porque ele queria saber o que havia dentro You do think they're coração. asking an innocent question to the Messiah. Você In any case, pensavam who is the que better eles person iam to fazer ask? uma pergunta inocente para o Messias? ambalo wako katika uwazi la kweli na Masia, lakini wanataka kujua. At one time they asked him about divorce. Kwa wakati Em mmoja um walimuuliza tempo eles kuhusu perguntaram talaka. para ele sobre o divórcio e In any casamento. case, who is the better person to ask than the Messiah Em outras himself? palavras, qual é a melhor pessoa para você perguntar do que o próprio So if you Messias? heard them and you looked at them asking Então, the se Messiah você the os question ouviu about e marriage ouvisse and eles divorce, you think these perguntando are para o innocent Messias uma people. pergunta They sobre came with- casamento they e have come to the divórcio, Lord, they want você information, pensaria que essas they want pessoas to são be helped. inocentes, são ingênuas, eles são inocentes, fazendo uma pergunta inocente, mas na verdade wanataka kusaidiwa. And yet, eles if estão you pondo check Jesus their à prova. motives, then you found that they came to test Jesus. Mas se você They were not checar a genuine. motivação Unless you deles, check the motives, você vai you ver que cannot eles tell. vieram para checar Their heart is Jesus. deceptive. A não ser que você cheque, você não pode saber que o coração deles é enganoso. Ya kwamba hawa watu wamekuja kumjaribu Yesu kwa sababu You moyo ni think they're mdanganyiko. innocently asking a question. Vocês pensariam que ele está inocentemente te fazendo uma pergunta, mas quando você vai checar a motivação oculta, eles vão dizer, uau, eles vieram para testar o Messias, isto não é genuíno. É por isso que você sabe o coração deles, as motivações do coração deles. Watu hawa si wa ukweli. Bwana anataka kujua nia. Do you understand why in 1 Corinthians chapter Vocês 5, entendem por que em 1 Coríntios capítulo 5, the Messiah himself, Masia o mwenyewe próprio He says, Messias, ele he will diz, check the heart. ya kwamba atachunguza ele vai moyo. checar o He's going for the coração. heart. Ya anaenda Ele mbele. vai And is heading for the hidden procurar o chambers coração. of the heart. Na anaenda E ele katika está vitu indo vilivyoficha observar vya moyo. e prescrutar as recâmaras ocultas do coração, onde você guarda alguns And he's going segredos with do a seu sharp coração. like a scalpel and pull E them ele out vai and put on a white piece of profundamente com paper uma for everybody to see. pinça e ele puxa bem para fora, como se fosse um pedaço de papel para todas as pessoas verem. Kama shindano Ele vai mbili. lá cuidadosamente puxa, como a pinça, ele vai puxar para fora e falar para as pessoas, na kuonyesha olha, watu ya kwamba tazameni, angalieni. What is the reason for you to love your wife? Je, sababu qual é a ya razão para você amar a Could sua it be that you esposa? are covering something with love and buying things? Será que você está cobrindo alguma coisa com amor e comprando coisas, levando ela para férias e levando às lojas? Mas será que tem algum pecado que você está cobrindo, encobrindo? Hoje, aqueles que são nascidos de novo, você tem que nascer de novo. Então, algumas vezes sua mulher fica surpresa que você está mandando está dando férias para ela e falou, oh, amada, é porque minha esposa querida, é porque eu te amo. Umekuja tu Mas do que é que kumwambia você está kwamba, com medo? tunaenda katika likizo, lakini mke wako anashangaa, unamwambia pana, yote ni kwa ajili yako, lakini ilhali una kitu ambacho Você unaficha. demonstra amor e quer dar coisas para sua esposa porque você está escondendo alguma coisa. Ah, vai ser um dia muito duro. Vai ser um dia muito duro aquele dia. Na anasema, E ele está dizendo Ecclesiastes chapter 10 verse 2. kwenye kitabu em cha Mhubiri, Eclesiastes sura ya 10, 10, mstari wa 2. pili. Ecclesiastes chapter 10 verse 2. Kitabu cha Mhubiri, Eclesiastes sura ya 10, capítulo He 10, says, versículo the heart 2. of the wise Ele inclines diz, to the right. anasema ya O kwamba coração do sábio se inclina para o The bem. heart of the wise inclines to the right. O coração do sábio se But the heart inclina of para the o fool bem. inclines to the left. Mas o coração do tolo se In other inclina words, the para o heart mal. of the right is always under Em the fear outras of God. palavras, o coração do sábio está sempre inclinado para o temor de It Deus. is inclined to righteousness. Está It inclinado is para a inclined to justiça. holiness. The heart of the Está righteous inclinado para a is inclined to santidade. holiness. O coração do justo está sempre inclinado para a santidade. O coração da pessoa sábia vai sempre estar inclinado para a justiça.
inclinado para a santidade. O coração do sábio está inclinado para o temor de Deus. Está inclinado para o próprio Senhor. Entretanto, ele diz que o coração do tolo está sempre para o mal, para o pecado, para a impiedade. Esquerda representa pecado. Não sábio, tolo, ímpio, injusto, estranho, falta de força, fraco. Entretanto, o coração do sábio está sempre inclinado para a santidade, para a justiça. Então, para qual lado seu coração está inclinado? Isiyo na busara, isiyo na hofu ya Mungu, iliyo ya uovu, ilhali kulia inawakilisha kumcha Bwana takatifu. Hivyo basi, je, ni upande upi moyo wako umeegemea? Do you remember the Lord saying that make sure that you are transformed in your mind? Vocês se lembram quando o Senhor disse: tenha certeza de que você foi transformado na sua mente. O Senhor está perguntando para você: para qual lado seu coração está inclinado? E hoje nós estamos vivendo em um mundo tal onde o seu coração está sendo bombardeado por tudo na TV, na mídia social, nos jardins, nos outdoors. Tudo está bombardeando o seu coração para que possa mudar a perspectiva do seu coração, para que as suas motivações ocultas possam ser malignas. Ei, é tudo para destruir o seu coração. Today it's unbelievable. There is a non-stop bombardment of the heart from Hoje é inacreditável. Há um bombardeamento ininterrupto do coração na TV, nas ruas, em todo lugar. Tudo é contra você. A internet é o coração. O diabo está atacando, tomando posse do coração, influenciando as motivações ocultas do coração. É por isso que ele diz: guarde o seu coração acima de tudo, por favor, guarde o seu coração. O diabo está lançando tudo para dentro do coração agora. Se você vai nos supermercados da Dinamarca, em Copenhague, você vê ao vivo na TV o homossexualismo sendo mostrado abertamente. As crianças, você vê o bombardeio do coração. Em todo o mundo. This week, a very senior pastor, a senior nurse, a surgical nurse from the Nesta semana, uma pastora muito sênior, uma enfermeira dos Estados Unidos, ela disse: eu preciso falar. Tem muita coisa que eu quero, eu preciso falar. Eu preciso falar, eu estou transbordando. Ela disse: vocês sabiam que em uma base diária nós estamos fazendo tantas cirurgias, cortando fora as genitais de pessoas para transformar um homem numa mulher? Nós estamos fazendo isso aqui nos Estados Unidos todos os dias, em um hospital, e há muitos outros. Isso apenas em um estado. E ela disse: essa é a maior moda aqui hoje. Você vai cortar fora as suas partes íntimas e então você se torna uma mulher. Ela disse: eu estou sobrecarregada. Está inacreditável aqui. Fala para os 2 profetas do Senhor orarem por nós da América. Eles cortam fora. São cortados fora os genitais masculinos. E então eles se tornam mulheres. É inacreditável. Você está ciente do que é que o coração está passando, o que está passando nos corações agora? E ela ligou e disse que os filhinhos pequenos, os filhinhos dela,
que estão no pré-primário, eles já estão começando a ensinar o homossexualismo para eles. Nas escolas, ainda na pré-escola. Quando você vai ao supermercado, tem um banheiro que é para homossexualismo, com um grande arco-íris lá, e eles dizem, agora isso está na moda. Se você não aceitar isso, você está fora de moda. Com o que? Vocês estão entendendo o que é que está passando nos corações hoje? Você está ciente de que na TV, nos jornais, na internet, o inimigo está bombardeando o coração? The Lord is crying out. O Senhor está gritando para esta geração. E Ele está perguntando, o que é que está no seu coração? Você está ciente que está chegando o dia quando o Senhor vai examinar o que está escondido no seu coração? O que foi que o diabo colocou dentro do seu coração? The book of Luke, chapter 18. O livro de Lucas 18, do 10 ao 14. It says, 2 men went up to the temple to pray. E ele disse, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. E o fariseu em pé orava para si mesmo. E dizia, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não gosto de ladrões e também dos perversos e dos adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou de pé a uma distância. E ele nem ousava olhar para o céu. Mas ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado por Deus, aleluia! O que está no seu coração? If you looked at the two and listened to them, se você ouvir os dois e ouvi-los, você pensaria que o fariseu estava indo para o céu. Porque ele diz, oh Deus, ele usava escrituras para orar. Nas igrejas eles usam escrituras, se você ouve as orações, e eles ainda dizem, estas são orações proféticas. Ai! Nesses dias, maior parte do tempo eles usam escrituras. Eles falam, agora nós vamos fazer orações proféticas, impondo as mãos. Se você olhar eles à distância, você vai ter até medo de orar, porque você vai dizer, oh, aquelas pessoas são tão espirituais. Ai! Eles estão pregando, tirando escrituras da cabeça deles, das mentes deles. E se você é um novo cristão, você vai ficar em pânico, você vai dizer, ai, este aí está indo para o céu e eu não estou indo. Não. O fariseu ficou de pé e falou grandes palavras e disse, Deus, eu não sou como os coletores de impostos. E o outro ficou chocado. Ele disse, eu não sou um perverso, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Então, se você não checar as motivações dos corações, você pensaria que este fariseu estava indo para o céu. Entretanto, Jesus diz que o coletor de impostos, ele nem podia olhar para Deus, o coração dele estava esmagado diante de Deus. E o coletor de impostos foi para o céu justificado. Hey!
hakutaka kuangalia mbingu, aliyetubu mbele za Mungu na akaenda nyumbani moyo wake akiwa amesamehewa. He went to heaven justified. Alienda mbinguni Ele akiwa foi para o amehesabiwa céu haki. You read the book justificado. of James chapter 4 verse 3. Ukisoma kitabu Se você cha for Yakobo, ao livro sura de ya nne Tiago mstari wa tatu, 4, I give you time to 3, get there. na upatie muda eu te kufika dou pale. I tempo tell para you, I chegar want to lá. celebrate, but this is Eu fire. digo, eu quero This is celebrar, important. mas isto é fogo, isto é We're going to importante. celebrate up to midday if you want, up to 2 Nós o'clock. vamos celebrar até meio-dia ou até 2 da tarde. The book of James chapter 4 verse 3. Kitabu cha O Yakobo, livro de sura ya nne Tiago, mstari wa capítulo tatu. 4, versículo 3. E ele diz, Anasema quando mnapoomba, você You pede, do not receive vocês não because recebem, you ask with wrong motives. kwa sababu porque mnaomba vocês kwa nia pedem mbaya, por That you may motivos spend what you errados, get on your pleasures. ili mpate para kuvitumia gastar o que hivyo você na ganha em katika seus mtazamo wenu. prazeres. That's why you want to check the motives. Ndio sababu É por isso que nataka você kuchunguza quer nia. checar as When they enter the church to motivações. pray, they have other motives. Quando eles entram na igreja para orar, eles têm outros motivos. Motivos These days, when diferentes. you tell your children to, Nesses your little baby dias, to pray, quando you say, você "Mommy, diz always para os kneel down seus and pray filhinhos orar, before you sleep. Kneel down and pray, mommy. então And pray diz, aloud, pray aloud, mamãe, Siku hizi ora, ukitaka mamãe, kuambia watoto ajoelha, wadogo, ajoelha e please. ora alto, Wanawaambia por siku hizi, favor. ai. siku hizi wanawaambia watoto wao wadogo ya kwamba ukitaka kuomba, mami, piga magoti chini uombe kwa Before you, sauti. you have said something else. Kabla hujaenda kulala, before you go to sleep, always kneel down and pray. Let us pray, Mamãe, mommy. Let us antes de pray. ir dormir, vamos ajoelhar e vamos orar, mamãe. Vamos ajoelhar e orar, os seus filhos dizem. Alafu wanapiga Então magoti elas se hapo ajoelham The lá. parents, there's only one thing they're aiming at. Lakini wazazi Mas kuna tem kitu uma kimoja coisa tu que os wanalenga. pais querem, o alvo deles. Wanamwambia mami, E eles wewe dizem, anza então, kuomba. mamãe, They want você to listen to her começa. prayers. Wanataka Eles kusikiliza querem maombi ouvir a yake. oração What da are the mãe. things in her heart that are bothering her? Eles querem saber quais são as coisas no coração dela que estão And you listen to perturbando them. ela. Sometimes you say, you hear them Então, telling God, you kill my friend in school, beat my alguma friend vez who takes my vocês things. veem What- eles falando, They are very vengeful Senhor, these days when they are young. Senhor, bate nos meus amigos que roubaram as minhas coisas. Senhor, castiga os meus amigos. Você vai descobrir nesses dias que eles são muito maus. Ama Mungu, You don't Então, want the social worker to be there with a pen. Hallelujah. então você não vai querer alguém lá ouvindo e tomando nota das orações. Aleluia! É inacreditável hoje. E eles dizem que quando você ora, você não recebe porque as motivações são erradas. Right from when they are young. tangia wanapokuwa wachanga, Já Their desde motives are always pequenos, wrong. nia zao kila wakati as ni mbaya motivações tu. são And this sempre world is erradas. bombarding their heart. E este mundo está bombardeando o coração deles e colocando muitos motivos errados lá. Eles são iníquos. zaidi ndani mule. What a generation. Ni kizazi cha Que namna gani? And if you look geração! at the book of Philippians chapter 1:17. Na ukitazama kwenye Se você kitabu cha olhar o livro de sura ya kwanza Filipenses 17, Philippians 1:17, 1:17, blessed people. kitabu cha Filipenses Filipi sura ya kwanza 1:17, povo As we start to abençoado. wind it down and go into the Então, celebration enquanto mode, nós but this começamos had to a come ir out. para a celebração, diminuir, mas isso tem que vir. Nós tínhamos que trazer isso à luz. The former, the former preach Christ out of selfish ambition. hawa You can kwanza start from verse 15. Vamos começar no versículo It is true that 15. some people preach Christ out of envy and rivalry. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Unless you check the motives of the heart, Então, a some não people ser can que even você come to the cheque a pulpit motivação and do preach with the coração, wrong motive. algumas pessoas podem vir ao púlpito e pregar pelos motivos errados. Ei! wanaweza kuja katika madhabahu na kuhubiri na nia mbaya. Sio wanaweza kuja, hata kuja kila siku, wengi wanakuja. Can you just say what you know? Watu wengine huja kwenye Sio madhabahu. wengine, wengi siku hizi. Michael, take charge of that. Siku hizi wengi huja kwenye madhabahu na kuhubiri na nia mbaya. It is true that some people preach Christ out of envy and rivalry. Ni kweli kwamba É wengine verdade que wanamhubiri alguns pregam a kutokana Cristo na por wivu na inveja e kutaka kushindana. rivalidade, And others out of goodwill. Lakini wengine wanamhubiri mas Kristo kwa outros nia o fazem njema. de boa latter do so out vontade. of love. Hawa wa mwisho wanamhubiri Estes o Kristo fazem kwa por moyo, amor, That I am put here for the defense of the gospel. wakifahamu kwamba sabendo nimo que humu aqui gerezani eu kwa me injili ya encontro para a kuitetea injili. defesa do Evangelho. Knowing that I'm put here for the defense of the gospel. Wakijua Sabendo wakifahamu que ya eu kwamba fui nimewekwa colocado hapa kwa aqui ajili ya para a kuitetea defesa injili. do The former Evangelho. preach Christ out of selfish ambitions. Hawa Mas os kwanza outros wanamtangaza pregam a Cristo wanamhubiri por Kristo ambição kutokana na tamaa egoísta. zao wenyewe. Not sincerely.
wala si kwa sem moyo mweupe. sinceridade. Selfish ambition is what you want to be. Ambição egoísta é o que você quer ser. Agora você quer ser o centro das coisas. Essa é a motivação errada da pregação. É isso que quer dizer ambição egoísta. Você pensa no que você quer. Não sinceramente. Pensando que me podem causar sofrimento. Então, a não ser que alguém olhe as motivações do coração, você pensaria que alguém está pregando porque eles estão corretos com Deus. É por isso que a unção é muito importante. A unção é sempre o que prova se aquela pessoa está andando em retidão. A unção que levanta aleijados, a unção que levanta a profecia do coronavírus 4 anos antes, então se cumpre. Somente a unção pode te dizer se alguém está andando em retidão diante de Deus. As maravilhas, os milagres, os sinais, o nível de maravilhas que eles fazem, podem te falar do nível de proximidade que eles andam com Deus Pai. E isso pode te dizer quão santos eles são. Porque você não pode andar próximo de Deus Pai a não ser que você seja santo. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós precisamos de terminar agora, mas eu lhe digo, que lindo evangelho em uma sexta-feira à noite, já sábado de manhã, aleluia! Para ficar lá de pé e começar a orar nas esquinas. E aqueles que estão lá nas lojas falam, oh, que pessoa santa, que homem santo. Somente para ficar chocado. O Senhor está dizendo, não é esse aí não. Então, a não ser que você veja as motivações erradas, que você vê o que as pessoas estão fazendo, você não pode dizer. Então, é por isso que Jesus vai lá procurar as motivações ocultas dentro dos corações. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou ler do 3 ao 7. E ele diz o seguinte: we make does not spring from error or impure motives. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem nos motivos impuros. Nem estamos com intenção de enganá-los. Pelo contrário, falamos como aqueles que são aprovados por Deus, a ponto de termos sido confiados por Ele com o Evangelho. Não falamos para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, que Ele diz que prova os nossos corações. Deus que prova os nossos corações. Isto é poderoso e muito revelador, que algumas pessoas pode pregar armando armadilhas para você dar dinheiro. Então, é isso que ele fala. Quando ele fala usando Malaquias 3:10. Quando ele diz, coloca $3.000, eles estão usando isso, eles começam a falar da Malaquias 3, é para você dar $3.000. Eles usam esses truques. Eles dizem Malaquias 3:10. Então, em seguida, ele fala, semeia uma semente de $3.100. Então, ele usa essa escritura e o número dela para tentar enganar as pessoas, fazer uma armadilha para elas. E ele está dizendo que nós não podemos fazer isso. Que aqueles que foram enviados por Deus não podem buscar a aprovação dos homens. Que se você for enviado por Deus, você não pode buscar a aprovação de Deus. Não, ele diz. O Evangelho é o único veículo que leva as pessoas para o reino de Deus, o eterno estado com Deus. Você nunca vai comprar isso com dinheiro. Nunca.
instrument that takes É o people único to the instrumento kingdom of God. que leva as pessoas para o reino de Deus. You cannot defile it. Você não pode corrompê-lo. Why? Ei, What is going on today? o que está acontecendo hoje? Worshiping in the church Adorando na igreja with other motives. com outras motivações. Serving at the pulpit Servindo no with púlpito other motives. com And he outras says here very motivações. clearly E ele diz aqui muito that the Lord will claramente come on that day que o Senhor virá naquele to dia check the motives, para checar to a find out if motivação, the motives in your heart para descobrir se as motivações do seu coração são semelhantes a He will Cristo, check the são as motives of the motivações de heart and Cristo. expose. Ele vai checar as motivações do coração e vai He wants to expor. find out Ele quer if the motives descobrir of your heart are Christ-like. se as motivações do seu coração são If the semelhantes a motives of your Cristo. heart are following after the Christ-like faith of Jesus. Se as motivações do seu coração são semelhantes à fé de Cristo. If the motives of your heart are following the obedience of Se Jesus. a motivação do seu coração estão seguindo a If the motives obediência of de your heart Jesus. are following the life example of Jesus. Se a motivação do seu coração estão seguindo os exemplos de If vida the de motives of your Jesus. heart are following the teachings of Jesus. Se a motivação do seu coração estão seguindo os ensinamentos de Jesus. Are following the holiness of Jesus. Se as motivações do seu coração estão seguindo a santidade de Jesus. Are following the righteousness of the Se Lord as Jesus. motivações do seu coração estão seguindo a justiça de Jesus. If the motives of your heart are following Se the as motivações reverence dos of seus Jesus, corações how he was estão reverent seguindo before a the Father. reverência de Jesus, como que ele é reverente If the diante motives do of your Pai. heart are heavenly focused. Se as motivações do seu coração são focados If the no motives céu. of your heart have the fear of God. Se a motivação do teu coração If the tem o motives of your temor heart de Deus. pursue the wisdom of God. Se a motivação do seu coração busca a sabedoria The de book of Luke Deus. chapter 6 as I finish. O livro de Lucas 6, enquanto eu termino. Abram comigo em Lucas capítulo 6. Verse 45 he says. Versículo A good man 45, brings ele good things diz: out of the good stored in his heart. o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu A coração. good man brings forth good things out of the good stored in his heart. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no And seu an evil man coração. brings out evil things out of the evil stored in his heart. E o homem mau tira coisas más do seu coração, de dentro do seu coração mau. Então a minha pergunta é esta para você. Stored up in your heart. O que é que você acumulou no seu coração? O que você está guardado? Quais são as motivações ocultas do seu Because in coração? 1 Corinthians chapter 4, Porque em 1 Coríntios capítulo part 5, he says 4, part B. no versículo 5, ele diz na So parte he will B, bring up to light. He will bring to light what is hidden in darkness. ele diz, ele trará à luz o que está oculto nas And will trevas expose the hidden motives of the heart. e exporá, manifestará as intenções ocultas dos corações. Because of Povo time, I have to abençoado. stop it here. Por causa do tempo, eu vou ter que parar aqui. Mas que Purify mensagem the heart of the para church. purificar o coração da Purify igreja. the heart of the church. Para purificar o coração da igreja. Então, se você sabe, povo Before we abençoado, start celebrations, antes de começarmos as celebrações, se você sabe que você at the sabe, bottom of your heart, no fundo do teu those coração, hidden chambers, naquelas recâmaras that ocultas, some motives were not right. que há alguns motivos That que you não want to são return to the corretos, Savior. e que você quer retornar That he para may o Salvador, totally consume your heart. para que ele possa consumir totalmente o seu coração com a vontade de Deus e com a agenda Let de me repeat Deus. this prayer with me. Então repita esta oração comigo. Diga, poderoso I Senhor totally Jesus, surrender my heart
to you tonight. Eu entrego, eu rendo totalmente o meu coração a And Ti I nesta ask you, noite. my Lord Jesus, E eu te peço, meu Senhor to Jesus, forgive me for all my sin. para me perdoar de todos os And the meus hidden pecados motives in my heart e das motivações ocultas no meu coração, que não são I ask you to corretas. wash my heart with Eu the te precious peço blood of Jesus. para lavar o meu coração com o precioso sangue de And put in Jesus. my heart the will of God for my E life. pôr no meu coração a vontade de Deus para a minha vida, trazendo para o meu coração as motivações de Deus, as motivações de Cristo para o meu coração. I receive you in my heart, my Lord Jesus. Eu te recebo no meu coração, meu As Senhor my Lord Jesus, and my Savior. como meu Senhor e meu And Salvador, order the motives of my heart. e pôr em ordem as motivações do meu coração, e comandar as motivações do meu coração, e guiar os meus passos, May walk towards the kingdom of God. para que o meu coração possa andar em direção ao reino de May Deus, have motives that are holy. para que o meu coração tenha motivações que são Motives that are santas, righteous. motivações que são justas, motivações que têm temor de Deus, motivações que são focadas no céu, no poderoso nome de Jesus. Nesta manhã,